Olá, queridos e queridas, amigos do Evangelho da Noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para fazer o culto do dia 1º de fevereiro de 2024. Olha aí. Estamos praticamente completando 3 anos de Evangelho da Noite via canal do YouTube. Que nós começamos em fevereiro de 2021. E eu lembro que foi a primeira terça-feira, a primeira quinta-feira do mês de então, né? Então, hoje estamos na primeira quinta-feira do mês. É um dia festivo. E vamos iniciar o nosso culto pelo livro, a leitura de uma página do livro Pão Nosso. E é a página 69, a lição 69, que é hoje. Tá vendo? Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Paulo, na sua carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 13. O conselho da exortação recíproca diária, indicado pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que se não estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Acreditam muitos que, para aconselharem os irmãos, necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores contumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após a sua passagem. Qual ocorre no plano das organizações físicas? Edificação espiritual alguma se levantará sem bases. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação. É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca. Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, libertar-se-á o homem de enganos fatais. Não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Bonito, né? Muito bem. Então vamos elevar mais uma vez o pensamento ao alto e agradecer toda essa semana que recebemos desde o último culto, agradecer todo o envolvimento, toda a proteção
toda a inspiração, toda a reharmonização e toda a reenergização. Agradecer por termos sido convidados para aqui comparecer e por termos atendido ao convite. Tão amável convite. Só nos resta rogar para que possamos ser visitados pela equipe do Evangelho da Noite em nossos lares físicos e espirituais, que venham beneficiar os nossos corpos e também aqueles com os quais dividimos esse éon, essa senda. Abençoa a todos que possam, então, também estar sendo atendidos e energizados as pessoas que estiverem no alcance desse culto. Dá-nos a permissão, Senhor, para dar por iniciado o estudo do Evangelho da noite de hoje, o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade. E o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus. Então, hoje, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas. E agora nós estamos, hoje, vamos encerrar o capítulo 5, que são os versículos de 33 a 39, que o Pastorino intitulou A Questão do Jejum. Entendeu? E aqui, repara bem que está sendo contado assim, Jesus está andando, está fazendo milagres, está atuando, ali pela Galileia, pela Judéia, e ele está desempenhando o apostolado dele, mas essas coisas que são relatadas e que estão numa progressão, elas assim mesmo são pinçadas, tá? São milagres pinçados dos milhares que ele fez. São momentos de proferir um ensinamento, Mas foram selecionados, tá? Esses momentos. E aí, tanto é que, por exemplo, João já escolhe outras passagens, embora aborde também algumas que são relatadas pelos evangelistas sinóticos, tá? Então, nem todos os evangelistas narraram todas as passagens, entendeu? Porque tem uma ou outra que eles consideraram mais pertinente, então só é abordado por um ou por dois. No caso aqui, questão do jejum, que na verdade vai ser uma colocação de um ensinamento já da Boa Nova para os escribas e fariseus, os três sinóticos relatam, tá? E quem mais descreve é Lucas mesmo, tá? Disseram-lhe eles: os discípulos de João jejuam frequentemente e fazem orações, assim como os dos fariseus, mas os teus consomem e bebem, cobrando de Jesus. Mas Jesus disse-lhes: podeis fazer jejuar os convidados do casamento, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo. Então, nesses dias, jejuarão. Propôs-lhes também uma parábola. Ninguém tira remendo de manto novo e o põe em manto velho, senão rasgará o novo, e o remendo do novo não combinará com o velho. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, senão o vinho novo arrebentará os odres, e ele se derramará,
e estragar-se-ão os odres. Ao invés, vinho novo deve ser posto em odres novos. Ninguém que já bebeu o vinho velho, ao ver o novo, pois diz, o velho é melhor. Meio difícil, né? Pois é. Então, repara, o Jesus está falando para a multidão lá que está seguindo ele. Para a multidão, ele falava em parábolas. E as parábolas eram assim bem, digamos, não diretas, né? Era uma coisa que já era para que esse povo mantivesse o pensamento nisso e fosse elaborando e fosse entender com o tempo, conforme adquirisse a maturidade e viessem a ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, né? Então ele lança em parábolas para que aquele ensinamento, se ele desse diretamente, como ele faz com os apóstolos, quando está sozinho com os apóstolos, e assim mesmo os apóstolos estranham, têm dificuldade de entender. Porque os apóstolos também estão ali no aprendizado, tá? Então, essa questão dos ensinamentos, ela foi sendo proferida ao longo de 3 anos e para diferentes plateias. E aí, dependendo da plateia, ele vai jogando tanto o conteúdo, né, que é para quem ouvir entender, de acordo com seus entendimentos, quanto a maneira com a qual ele está fazendo. E aqui no caso, disseram-lhe eles, os discípulos de João, eles estão ainda naquela comparação, né? Jesus estava passando, chamou Levi, que vem a se chamar Mateus, né? Vai ser o apóstolo Mateus. Jesus chama e ele segue imediatamente. Aí, ainda na outra vez, ele falou, aí ele deu o Levi, que vem a se chamar Mateus, ele vai dar uma festa de despedida, convida todos os amigos dele publicano, que todo mundo odiava, e aí Jesus e os apóstolos vão à festa, que onde só tem publicano que era tido como pecador. Mas era tido por quem? Pelos escribas e fariseus e o pessoal da sinagoga, né? Pelo pessoal que seguia o Velho Testamento. Então Jesus está colocando um ensinamento novo, um testamento novo. E então o que acontece? Ele, propositadamente, ele vai mostrando hábitos e, na verdade, desconstruindo hábitos e fazeres. Então, vocês estão notando que ele fez até dentro da sinagoga, né, um exorcismo lá, dentro da sinagoga, e era sábado. Em sábado você não podia fazer nada. Então ele vai mostrando quem? O homem serve sábado ou o sábado serve ao homem? Entende? E aí ele vai mostrando que essa nova mensagem que ele está trazendo não é tanto de fazeres externos, né? É para você seguir ética e moralmente, né? E então aqui ele continua lá na festa, no banquete de Levi, né, como o pastorino intitulou, na verdade de Mateus, mas esse Mateus, ele está abandonando, o Levi era um cobrador de impostos, né? Ele agora vai ser Mateus o apóstolo. Então ele, como em toda casa iniciática que você entra, você recebe um novo nome, para marcar essa transição do homem velho para o homem novo, né? Por exemplo, quando um padre se ordena padre, ele vai
escolher um nome, né? Então vai ser o irmão, aí pode ser tratado pelo primeiro nome, ou pelo segundo, ou por uma contração, ou apelido, com o qual ele seja muito conhecido, né? Então, por exemplo, Padre Zezinho. Todo mundo sabe quem é o Padre Zezinho. Agora, o nome dele não é esse, entendeu? Mas há outros padres que escolhem permanecer com o nome, como é o caso do Fábio de Mello e do Padre... gente, aquele que todo mundo conhece, o Marcelo Rossi, né? Mas outros são apenas conhecidos ali pela comunidade por um outro nome, que é o nome do batismo do homem novo. Quando o padre vai ser o padre, quer dizer, aí o padre, bispo, arcebispo, quando ele vai ser papa, ele ainda escolhe um outro nome. Porque aí não é nem a questão de ser um homem novo, ele vai ser o dirigente, o representante de Pedro na terra, né? De Pedro, indiretamente Cristo, tá? Então ele vai escolher, ele vai ainda ser, entendeu? Um outro grau hierárquico de santidade e ele vai escolher um outro nome ainda para essa nova vida. Aqui ainda está lá na festa, no banquete de Levi. Disseram-lhe eles são os escribas, fariseus que estão lá cercando Jesus para ver os erros de Jesus. Os discípulos de João jejuam frequentemente, fazem orações, assim como os dos fariseus, os discípulos dos fariseus. Mas os teus comem e bebem. Então você vê, esse povo que andava atrás dele para pegar ele, Jesus, usa um termo comparativo, né? Quer dizer, o João, que é o João Batista, né, que anunciou a vida do Cristo, ele já era uma pessoa que a sinagoga já não tinha grande apreço. Tanto é que ele não faz essas pregações, não fazia dentro da sinagoga, ele fazia ali na periferia também. E assim mesmo eles estão usando para dizer assim, quase que dizem assim, até João e os seus discípulos frequentemente faziam orações que são prescrições do Velho Testamento, né? Da religião mosaica. E aí, assim como dos fariseus, os discípulos do fariseu também. Mas os teus comem e bebem. Mas Jesus disse-lhes, podeis fazer jejuar os convidados do casamento, enquanto o esposo está com eles? Então, Jesus já começa a devolver em parábolas, né? E no caso aqui fazendo uma metáfora, né? Então, assim, no caso, o esposo seria o Jesus e eles estão em momento de festa, né? E estão recebendo a boa nova e ele está... uma comemoração, não no sentido festivo, mas no sentido de estar o Avatar fazendo a anunciação de uma boa nova. E aí ele compara essa situação. Se o noivo está lá na festa, né, mesmo que há pessoas ali que tenham restrições, né, a festa está franqueada para todo mundo comer, como era nessa época aí. Então está fazendo a alusão a um costume, né? Se você vai à festa, você vai dividir com o noivo, a família do noivo, a família da noiva, a alegria do casamento. Então, mesmo que você tenha um parente falecido, né, ou um outro motivo qualquer, você na festa, se você foi, você vai para celebrar. Se você não estivesse com disposição para celebrar, você não compareceria à festa. Nessa situação, Jesus é o noivo e aqueles que o seguem, os discípulos, os apóstolos, estão
nesse momento de convivência, estão na festa, entre aspas, e eles não têm que seguir costumes antigos, né? Os discípulos de João, veja bem, João veio anunciar a vinda do Mestre. João não trouxe a boa nova, embora ele já advertisse, né? Melhor você se arrepender, está chegando o reino dos céus. Mas Jesus disse-lhes: podeis fazer jejuar os convidados do casamento enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo. Então, nesses dias, jejuarão, né? Ou seja, o Cristo não vai ficar aqui na terra para sempre. Ele vai se retirar, né? Nos dias que ele se retirar, então, eles vão se comportar de uma maneira condizente com o cristianismo, que aí já então teremos o cristianismo, né? Porque a alusão a esses jejuns e, né, fazem jejuns e orações relativos ao judaísmo, ao antigo costume. Propôs-lhes também uma parábola: ninguém tira remendo de manto novo e o põe no manto velho, senão rasgará o novo, e o remendo do novo não combinará com o velho. Então, olha, reforçando a parábola, para ver se essas pessoas, inclusive os próprios escribas e fariseus, entendem a mensagem, que você não vai recortar um manto novo para fazer remendo no velho, porque você vai danificar o novo, e o velho, quando receber aquele tecido novo, que na época acontecia muito, né? Tecido novo lava, ele vai dar uma encolhida, ele vai se retesar. E se ele tiver grudado ao manto velho, ele vai acabar rasgando aquilo ali que ele estava cobrindo, né? Ele vai acabar não se prendendo direito. Então, você fazia na época, você já pegava um outro manto que estava mais velho, aí pegava lá uma parte dele que estava melhorzinha para remendar um outro manto velho. E aí ficar com um manto sem buraco. Você não vai usar um manto novo. Então, a que ele está aludindo? A boa nova que ele está trazendo, né? Você não vai ficar fazendo um mix de costumes, né? Porque isso que eu estou trazendo é novo. Você não tem nada a ver com essa religião antiga. Eu não vim para derrubar, no sentido que aquela religião, o Velho Testamento, continua valendo para quem quer seguir. Como até hoje, quer dizer, ele falou isso há 2023 anos atrás, e até hoje tem a religião judaica que não aceita o Novo Testamento e que tem lá o Pentateuco, tem o Talmud, né, a Torá, o Talmud, e eles seguem isso, né? Ele não veio derrubar isso, não veio dizer, não, isso aí não serve mais. Serve, para algumas pessoas serve, tá lá. Então, e aí vamos ver se eles entendem agora. E ninguém põe, quer ver? E não combinará com velho. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Senão o vinho novo arrebentará os odres. E ele, o vinho, se derramará. E estragar-se-ão os odres. Então você não vai ter nem o vinho nem o odre. Aí, o que ele está aludindo? Então, você não usa o novo para completar ou interagir com o velho, no sentido aí de, não pessoas, né? Pessoas sim, mas costumes, maneiras de fazer.
Então, aí mais uma experiência, vivência da época. Quando você põe o vinho novo nos odres velhos, o vinho ainda tinha alguma coisa para fermentar. Os odres, para quem não sabe o que é, eles pegavam o couro de um animal, né? Que o couro, quando o couro era mais duro, usava para sapato. Quando ele era mais molinho, usava para fazer roupa, né? Para fazer também o interior do sapato. E, na maior parte das vezes, era usado para coisas da lida, né? E, no caso aí, para você poder transportar líquidos. Como é que você fazia? Pegava esse couro e fechava, costurava. E aí você fazia como se fosse essas garrafinhas moles, que agora está até usando em academia. Então não é uma garrafa dura, era uma bolsa para guardar líquido e para levar em viagem. Então podia guardar água, podia guardar vinho, podia guardar um outro suco qualquer e até mesmo a coalhada, né? O leite para virar a coalhada, né? Coalhada seca. É lógico que esses odres que levavam leite, eles deviam ser destinados a leite, porque o leite vai deixar um gosto predominante no odre. Então devia ter odre de água, de vinho e de leite, né? Você não misturava. Esses de vinho, o vinho frequentemente que era colocado ali ainda estava em processo de fermentação. Então você fechava o odre, mas o vinho ainda continuava a fermentar e a soltar gases. Então o vinho novo, que ainda está passível de fermentação, você não pode colocar em odres velhos, porque o couro já está mais friável. O couro já está ressequido de tanto ser usado e ele não vai aguentar uma força muito grande, né? E aí ele fala: ninguém põe vinho novo em odres velhos, senão o vinho novo arrebentará os odres velhos. Vinho, se derramará e estragar-se-ão os odres. Ao invés, vinho novo deve ser posto em odres novos. Ninguém que já bebeu o vinho velho, ao ver o novo, pois diz: o velho é melhor. Ninguém que já bebeu o vinho velho, ao ver o novo, pois diz: o velho é melhor, entre aspas. O que ele está dizendo aí? Então, que é mais fácil essa boa nova crescer nas mentes que não têm uma aderência a religião nenhuma, ou tem pouca aderência, no caso, ao Velho Testamento. Ele está falando aí para judeus, então ele vai contar com aquele judeu que não professa, né? Aquele judeu mais ou menos, e com o judeu que já está sensibilizado para uma nova mensagem. Então ele, com essa segunda parábola, ele, que na verdade é uma metáfora, né? Ele está mostrando o seguinte, que é mais fácil você colocar essas ideias novas na cabeça nova, de pessoas que são novas convertidas. Esse povo aí, que é o que de fato vai acontecer, né? Uma boa parte dos judeus não vão aceitar ele como sendo o Salvador, o Messias. E o outro povo, lá, os gentios, que eram chamados de gentios, que não tinham religião nenhuma, ou eram outras religiões, eles vão ser mais facilmente tocados quando o evangelho começar a ser pregado por Paulo, inclusive em outra língua, que é o grego. Aí o evangelho cresce. Vai crescer mais rápido fora do que dentro dessa população de judeus para quem o Filho do Homem veio, né? Entendem?
Então, você veja bem, né? Ele já está até adiantando, porque isso daí é um momento que Paulo está lá, Paulo é médico, está lá naquela parte mais grega, né? Do Oriente Médio. E aí, o que acontece? Ele já está prevendo etapas que virão no futuro, né? E aí é quando ele fala que fecha, né, o ensinamento dizendo: ao invés, vinho novo deve ser posto em odres novos. Então, ou é o cara que não é judeu antigo, né, judeu ortodoxo, que vai tender a seguir aquelas prescrições todas, né, da ortodoxia, e isso vai perdurar durante um bom tempo. Jesus vai morrer, vai passar décadas e eles ainda vão estar discutindo se os cristãos têm que ser circuncidados ou não, se eles têm que fazer o jejum, se eles têm que fazer observância em comer os animais que são proscritos da lei judaica, entendeu? Isso, assim, décadas depois que o Cristo morreu. Por quê? Porque não vai ficar óbvio que aquilo vai ser a boa nova que o Cristo trouxe e que os evangelistas estão pregando, e os apóstolos, no início não é óbvio que é uma nova religião. Inclusive os próprios governadores vão fazer confusão achando que é mais uma das linhas do judaísmo, tá? Então, até eles começarem a serem chamados de judeu, de cristãos, né? Ou seja, seguidores do Cristo, vai levar umas décadas. Que aí eles vão começar a ser reconhecidos por outras práticas e observância de outros itens, né? Que é bem menos exterior e mais na conduta, na ação, de irmão para irmão, né? E aí ele fala, ninguém que já bebeu o vinho velho, né? O povo do Antigo Testamento, seguidores do Pentateuco, da Torá, ao ver o novo, pois diz, o velho é melhor. Porque os que já beberam do vinho velho, os que são do Velho Testamento, né, quando eles ouvem a Boa Nova e esses novos costumes e observâncias, eles vão dizer, o velho é melhor. Porque eles estão arraigados a costumes, às crenças, né, a todos esses procedimentos externos, entendeu? E aí, isso não tem nenhuma dicotomia e nenhuma disparidade com a fala do Cristo: eu não vim derrubar a lei, eu vim acrescentar, né? Então, assim, ele não vai dizer, não, quem segue o Velho Testamento vai para o inferno, aquilo ali está tudo errado, não é para ser uma religião. Ele não fala nada disso, ele fala, vocês continuem aí, para quem tem essa sintonia, essa vibração, mas eu estou trazendo um ensinamento novo, né, que é um vinho novo. E aí tem que ser colocado em odres novos. O que é isso? Em recipientes novos. Essa nova proposta vai ser para homens que estão ouvindo pela primeira vez, que nem tem religião, e também pelos outros que fizeram a mudança para o homem novo. Estão se apresentando como um homem novo, para seguir essas novas diretrizes que eu estou trazendo. Eu que sou previsto para vir e trazer, em sendo filho de Deus,
trazer essa nova religião, né? Que, na verdade, ele não fala, é uma nova religião, é um novo proceder. Na verdade, os avatares não criam religiões, eles só trazem uma nova conduta, tá? Eles não vão impingir nada para ninguém. Pelo contrário, eles vão apresentar esse novo conceito, e as pessoas que tiverem feito a metanoia, a mudança de padrão vibratório, elas vão se inserir automaticamente no sentido por sintonia, né? Entendem? Então agora nós vamos passar para o nosso momento do nosso passe fluídico terápico. Nós vamos nos colocar de maneira confortável na cadeira ou em qualquer outro lugar, um divã. É interessante que não durmam, acompanhem aqui os mantras que eu vou ler e vocês já vão chamar a falange de São Francisco de Assis, que é o nosso patrono, ou a falange do santo da sua preferência, seus guias protetores e seus anjos da guarda. Eles podem aplicar esse passe em você, né? Canalizando essa energia que está vindo lá do Altíssimo. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar, através deste passe fluídico terápico, o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa os nossos parentes, amigos, familiares, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para que possam para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração dos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar, com os nossos esforços, os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subservientes. Proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus,
graças ao Cristo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, à egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite e aos nossos guias e protetores, anjos da guarda, que tanto nos envolvem e nos protegem e nos conduzem. Ao final desse culto, só nos resta agradecer muito, toda essa vibração que nós recebemos das mãos dadivosas do Cristo, cujas energias vieram descendo até nós através de todas essas falanges de espíritos evoluídos que trazem até nós essas vibrações com as naturais e necessárias conversões energéticas, Então queremos também, Senhor, rogar para que os nossos lares possam ter sido sanitizados, reharmonizados e reenergizados. Que os possíveis miasmas possam ter sido conduzidos para os lugares onde eles são convertidos, reharmonizados, e que todos os integrantes da casa possam ter sido abundantemente atendidos. Abençoa, Senhor, essa humanidade encarnada e desencarnada, para que possa, Senhor, ser conduzida da maior maneira possível e se conduzir da melhor maneira possível. Envolve todos esses líderes espirituais que estão aqui encarnados na Terra e os que estão no astral, assim como todos os líderes materiais, que possam ser muito bem envolvidos e conduzidos na paz do Cristo. Que todos possam ser amparados e inspirados para tomarem as melhores decisões possíveis, para si mesmos e para a coletividade, as quais eles estão conduzindo. Então, quer sejam líderes políticos ou donos de grandes conglomerados, como esses que lidam com mídias sociais. Agora nós vamos mentalizar as nossas demandas e as pessoas pelas quais nós pedimos, para podermos, então, colocar esses pedidos, essas demandas. 30 segundos. Ó Senhor Jesus Cristo, que só nos resta agradecer e pedir a permissão para dar por encerrado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana na paz do Cristo.